Olá, povo amado de Deus, paz e bem, esse é o nosso encontro. O Evangelho de hoje ensina. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para meditar e refletir a santa palavra do Senhor. Mergulhar no mistério da palavra de Deus, essa palavra que penetra o mais íntimo dos nossos corações e é capaz de realizar uma transformação incrível, uma transformação de dentro para fora, para que a nossa vida se configure, para que a nossa vida realmente seja aquilo que Deus sonhou para nós. Que a gente possa um dia chegar ao grau de São Paulo que disse: já não sou mais eu que vivo, é Cristo que vive em mim. Eu convido você a não deixar de curtir, de comentar, de compartilhar esse vídeo, porque assim a gente vai conseguir fazer com que essa palavra ela chegue a mais e mais pessoas, ela alcance mais e mais corações. Então eu conto com a sua participação, sempre curtindo, comentando e compartilhando esse vídeo. Eu tenho certeza que você vai ajudar alguém a estar mais próximo da palavra de Deus. Abra agora a sua Bíblia e acompanha comigo o Evangelho de hoje, que você vai encontrar em Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10. Lucas capítulo 15, do versículo 1 até o versículo 10, que diz assim: Naquele tempo, os publicanos e pecadores aproximavam-se de Jesus para o escutar. Os fariseus, porém, e os mestres da lei criticavam Jesus. Este homem acolhe os pecadores e faz refeições com eles. Então Jesus contou-lhes esta parábola: Se um de vós tem 100 ovelhas e perde uma, não deixa as 99 no deserto e vai atrás daquela que se perdeu até encontrá-la? Quando a encontra, coloca-a nos ombros com alegria e, chegando à casa, reúne os amigos e vizinhos e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a minha ovelha que estava perdida. Eu vos digo, assim haverá no céu mais alegria por um só pecador que se converta, do que por 99 justos que não precisam de conversão. E se uma mulher tem 10 moedas de prata e perde uma, não acende uma lâmpada e varre a casa e a procura cuidadosamente até encontrá-la? Quando a encontra, reúne as amigas e vizinhas e diz: Alegrai-vos comigo, encontrei a moeda que tinha perdido. Por isso, eu vos digo, haverá alegria entre os anjos de Deus por um só pecador que se converte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Povo amado de Deus, São Lucas evangelista, é conhecido como o evangelista da misericórdia. E o capítulo 15 de Lucas é um capítulo muitíssimo especial, porque vai falar da ovelha perdida, que é encontrada pelo bom pastor, da moeda perdida, que é encontrada por essa mulher que cuidadosamente varre a casa, acende a lâmpada e procura cuidadosamente, e do filho perdido que volta. A parábola que a gente conhece como parábola do filho pródigo. Então, a ovelha, a moeda e o filho. E veja, qual é o teor, qual é a palavra-chave desse evangelho de hoje? É exatamente o desejo de Deus de nos salvar, de resgatar quem está no pecado, de resgatar uma alma para o céu. Veja, 99 ovelhas ficaram no aprisco e ele se arriscou e foi buscar uma que se perdeu. E por que ele vai buscar essa uma que se perdeu? Porque a ovelha ela é tonta. Ela não é como, às vezes, até um passarinho que voa, mas volta para casa. O gato que anda e volta para casa. Às vezes até um jumento. Lembro que lá no meu interior, ia buscar água lá no chafariz e botava o jumento, a carga no jumento, ali as ancoretas, e o jumento voltava certinho para casa, no rumo de casa. Mas a ovelha não, ela não tem norte. Então, se ela se perdesse, ela se perdeu. Entrou numa vereda, pronto, se perdeu. Ela não voltaria sozinha. E o pastor sabe disso. Então, o que o pastor faz? Vai lá e vai buscá-la.
Se ele for um bom pastor, ele vai buscá-la porque ela é especial. Ela não é só mais uma, ela é a ovelha. A moeda do mesmo jeito, a moeda ela é valiosa. Então a mulher vai lá e procura. O filho é especial, mesmo que ele tenha pedido a herança ao pai vivo, tenha declarado a morte do pai. Mas o pai espera. E quando o filho volta, ele abraça, ele beija, ele faz festa. Então, meus irmãos, minhas irmãs, o desejo de Deus é que a gente se salve. Deus amou tanto o mundo que enviou o seu Filho para que todo que nele crê tenha a vida eterna. A vontade de Deus não é nos mandar para o inferno. A vontade de Deus não é nos castigar. A vontade de Deus não é que a gente se perca. Não, absolutamente não. A vontade de Deus é que a gente se salve. Eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar, e quando eu estiver preparado, eu voltarei e vos levarei comigo. A vontade de Jesus é essa, que todos nós nos salvemos. E o Evangelho não é somente para aqueles que já estão na igreja. O Evangelho não é somente para aqueles que já vivem uma vida de fé, mas também, principalmente, para aqueles que precisam de salvação. Jesus diz, eu vim para os que estão doentes. O remédio é para quem está doente. E às vezes, dentro da própria igreja, existem muitas pastorais, existem muitos grupos, graças a Deus, muitas instituições que cuidam de pessoas que viviam uma vida completamente mergulhada no pecado e que vão lá em busca dessas pessoas para resgatá-las. Quantas pessoas estavam vivendo em situação de rua, mergulhadas na droga, mergulhadas na prostituição, e esses grupos, esses movimentos da igreja vão lá resgatar essa ovelha, essa moeda, esse filho e oferecer para eles o remédio da salvação. Eu conheço tantos testemunhos lindos quando trabalhei na Fazenda da Esperança, já ouvi tantos relatos bonitos na própria Toca de Assis, já ouvi tantos relatos bonitos na obra Lumen de Evangelização e tantas outras instituições, às vezes até evangélicas, espíritas, que fazem um trabalho de resgate, de trazer, devolver à pessoa a dignidade dela. Então, meus irmãos, minhas irmãs, a vontade de Deus, a vontade de Jesus é que nenhum se perca, que nenhum se perca. O Evangelho não é para anunciar condenação. O Evangelho é para anunciar salvação. Esse é o Deus amoroso que quer nos salvar, que quer nos conquistar, que quer nos reencontrar e devolver a dignidade, sobretudo a dignidade de sabermos que somos amados, de que somos filhos, e filhos têm herança. A herança é a salvação, a herança é o céu, a herança é a vida eterna. Então, que a gente tenha consciência disso. O desejo de Deus, repita comigo, o desejo de Deus é que eu me salve. É que eu aceite a salvação que Ele já me deu na cruz, que Ele já me deu com a sua ressurreição. A vontade de Deus é que ninguém, absolutamente ninguém, se perca. Amém. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Que Deus Todo-Poderoso vos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Deus nos deu o céu, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.